Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Natan e esse é o canal Física para Pedestres. Estou aqui hoje para ajudar vocês com o plano de estudos tutorado do governo de Minas Gerais, do segundo ano do ensino médio, volume 4, semana 1, tá bom? Bom, para quem está mais interessado na correção, eu vou deixar no primeiro comentário aqui o instante em que começa as correções, porque antes disso eu vou fazer um pequeno apanhado sobre a matéria relacionada a essa semana, tá bom? Bom, essa semana o PET está relacionado a ondulatório. E o que é ondulatório? Ou, na verdade, o que é uma onda? A verdade é que uma onda é um pulso, ou uma perturbação, ou uma alteração que se propaga pelo espaço. Como assim, Nathan? Eu pego uma corda, na hora que eu levanto ela e abaixo, eu gero uma alteração nela. Essa alteração que eu gero, ela se propaga, ela se irradia através do espaço. Por exemplo, se você pensar numa lagoa, num lago cheio, com água, né? Você joga uma pedra lá no meio, você gera uma alteração lá no meio. E essa alteração, essa oscilação, essa perturbação, ela se irradia, ela se propaga através do espaço. Então, uma onda é essa propagação dessa alteração, dessa perturbação, tá? O que é mais importante de você entender de uma onda é que a onda ela leva energia, ela leva essa informação junto com ela, mas ela não leva matéria. Olha só, o barquinho desligado aqui, as ondas vão passando e o barquinho fica só subindo e descendo. O barco não se move junto com as ondas. As ondas fazem com que o barco oscile, mas não leva o barco junto com elas. Então, o barquinho fica apenas subindo e descendo, enquanto a onda se propaga para a esquerda aqui. Tá certo? Então a onda ela leva sempre energia, mas não leva matéria junto com ela. Isso é uma característica de uma onda, tá certo? Observem só, esse pontinho vermelho aqui, ele só sobe e desce, mas ele não se move efetivamente junto com a onda, ele não vai junto com a onda. Ele oscila, mas ele não translada, ele não desloca na horizontal, tá certo? Então beleza. Então agora aqui a gente vai aprender a captar, a tirar as informações mais importantes de uma onda. Conforme a onda vai se movendo, se você pensar em um ponto aqui, né? Ele fica subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, tudo mais. O que é o período de oscilação? É o tempo que um elemento da onda demora para fazer uma oscilação completa. Se for aqui, ó, quanto tempo a onda leva para fazer com que esse ponto volte para a posição inicial. Então, o período é o tempo gasto em uma oscilação completa, é o tempo que leva para uma oscilação completa acontecer. E o que é a frequência? É o número de vezes que essa oscilação acontece em um determinado tempo. É tipo o que a gente usa no dia a dia mesmo. Qual que é o período que você assiste a aula? Eu assisto de 2 às 4, ou seja, eu assisto durante um período de 2 horas as aulas. Período é sempre o tempo de duração de algum evento. Nesse caso de ondulatória, o período é o tempo de duração de uma oscilação. E a frequência? A frequência é quantas vezes um determinado evento acontece num determinado tempo, né? Por exemplo, quantas vezes você vai na aula? Eu vou 5 vezes por semana. Quantos dias tem na semana? Tem 7 dias na semana. Então a frequência é quantas vezes um determinado evento acontece em um período de tempo. Geralmente a gente utiliza essa frequência em repetições por minuto ou em hertz, que é repetições por segundo, tá certo? Então, a unidade de período é a unidade de tempo, que é o segundo, e aqui geralmente a gente utiliza o hertz ou o RPM. O que é o hertz? Repetições por segundo. Beleza? Repetições por segundo. Ou RPM, que é usual, mas não é oficial, que é rotações por minuto. Certo? Entenda que quanto mais rápido essa onda ficar se movendo aqui, para cima e para baixo, né, quanto mais rápido cada elemento oscilar, mais oscilações eu vou ter em um determinado tempo. Vamos pensar aqui, vamos pôr números. Se o período desse cara for 0,2 segundos, certo? A frequência dele vai ser de 5 Hz. Por quê? Em 1 segundo todo, eu vou ter 5 oscilações.
Ó, uma oscilação 0,2, 2 0,4, 3 0,6, 4 0,8 e 5 um segundo completo. Então, em um segundo completo, eu realizo 5 oscilações. Mas se esse período subir para 0,5 segundos, ou seja, se o período aumentar, eu só vou ter 2 repetições por segundo, eu só vou ter 2 Hz de frequência. O que eu quero mostrar aqui é que quando você sabe um, você sabe o outro de forma indireta, porque um é exatamente o inverso do outro, tá? Se você dividir 1 por 0,2, dá 5. Se você dividir 1 por 0,5, dá 2. A frequência é sempre o inverso do período. Isso é importante. Comprimento de onda. É o quanto a onda anda durante uma oscilação. Então, a onda ela andou, isso tudo aqui até ela se repetir. Então, esse cara aqui é o comprimento de onda. Mas eu precisaria medir aqui da parte de baixo? Não, se você medir aqui da parte de cima, você vai ter o mesmo comprimento de onda. O comprimento de onda é representado por essa letra grega lambda, tá? Que é bem sugestivo até, né? Se você for medir aqui, a partir desse meio, observe a condição que ele está. Aqui está subindo, certo? Até aqui ele voltou para o meio de novo, mas não está do mesmo jeito, porque aqui está descendo. Então o comprimento de onda vai ser daqui até aqui, certo? Se você começar a medir nele descendo, aí ele só se repete aqui. E aqui você tem um comprimento de onda. E agora o último elemento é a amplitude. A amplitude de uma onda é medida do seu meio, né, do seu ponto de equilíbrio até um extremo. Então isso aqui é a amplitude. Aqui não. Isso aqui é a amplitude. Tá? Sempre do meio, do ponto de equilíbrio até um extremo, um ponto de máximo ou de mínimo. Essa é a amplitude, sempre medida a partir do ponto de equilíbrio. Certo? Frequência, tempo gasto em uma oscilação. Período, tempo gasto em uma oscilação. Frequência, número de oscilações em um determinado tempo. Comprimento de onda, é o tamanho que a onda tem, né? A distância entre dois pontos iguais. É o quanto ela anda durante uma oscilação. Esse é o comprimento de onda. E a amplitude é a distância do ponto de equilíbrio até um máximo ou um mínimo. Está relacionado à energia da onda, a intensidade da onda, tá bom? Bom, a velocidade de uma onda. Conforme a onda vai se movendo, o que determina a velocidade de uma onda é o meio de propagação. Então aqui, a velocidade só depende do meio. Então, se a luz ou se a onda, qualquer onda, não mudar de meio, ela não vai mudar de velocidade. A gente tem que a velocidade é constante se a onda não muda de meio. E aí o que eu tenho? Velocidade constante. Velocidade constante é movimento retilíneo uniforme, né? Então é movimento retilíneo uniforme, que a gente só tem uma equação para usar, que é velocidade ΔS sobre ΔT. A gente pode calcular a velocidade de uma onda assim, tá certo? Não é o jeito mais comum, por quê? Porque geralmente a gente relaciona com os elementos da onda, né? Em uma volta, esse ΔS, essa distância percorrida, ela tem um nome especial, que é o lambda. Lambda é a distância percorrida durante uma oscilação. Melhor oscilação do que volta aqui. Durante uma oscilação. E qual que é o tempo gasto durante uma oscilação? É o período. Então a velocidade, geralmente, ela é calculada como lambda sobre t, ou, mais comum ainda do que isso, o período é igual ao inverso da frequência, não é? Então posso trocar o período por 1 sobre f, e aí eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, né? Divisão de fração aqui, vai ficar lambda vezes f sobre 1, que fica lambda vezes f. Esse é o jeito mais comum de calcular a velocidade de uma onda. Velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência, tá? Lambda vezes f. Esse aqui também você pode utilizar, ou até assim também.
mas esse aqui é o jeito que mais a gente utiliza, tá certo? Então, velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. E ela só depende do meio que ela está se deslocando, tá bom? Então, bora lá. Ó. Uma onda periódica cujo comprimento de onda é igual a 16 centímetros, comprimento de onda é o tal do lambda, né? A distância entre dois pontos iguais de uma onda, né? O quanto ela anda durante uma oscilação. Propaga-se em uma corda com uma velocidade de 200 metros por segundo. Então, tem a velocidade e tem o comprimento de onda. A frequência é... Então, na equação do movimento da onda, né? Velocidade é igual a lambda vezes f, né? Velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Aqui a gente tem que tomar cuidado com uma paradinha. Qual? As unidades estão incompatíveis. Se você prestar atenção, aqui está em metros e aqui está em centímetros. Isso não é bom, tá? Então vamos transformar esses 16 centímetros para metro. Se você sabe que é só dividir por 100, divide, está pronto. Se você fica em dúvida, faz assim, ó, faz uma regrinha de 3. 1 metro tem 100 centímetros, né? Se eu te perguntar a sua altura, você vai falar assim, eu tenho 1,50. 1,50 o quê? Eu tenho 1 metro e 50 centímetros. Se você tivesse 2 metros, você teria, 200 centímetros, concorda? Então, 1 metro é igual a 100 centímetros. E aí, 16 centímetros, então, mesma unidade, debaixo da mesma unidade aqui, né? Vai corresponder a x metros. Aí você multiplica cruzado, e aí vai aparecer a divisão de forma natural. Se você tem dúvida, esse é o caminho mais seguro. Não o mais rápido, mas o mais seguro. Então, 100 vezes x é igual a 16. X é igual a 16 dividido por 100. X é igual a 0,16, tá? 0,16 metros. Bom, transformei o comprimento de onda para metros. Eu tenho que a velocidade é 200. O comprimento de onda é 0,16 vezes a frequência, certo? O 0,16 está multiplicando, vai passar dividindo, vai ficar 200 dividido por 0,16. E aí, para ficar mais fácil, você pode multiplicar em cima e embaixo por 100, que aí a vírgula some aqui, então vai ficar assim. E aí você vai simplificando, se você não quiser montar a divisão, você vai simplificando, ó. Dá para simplificar por 2, aqui fica 10.000 e aqui fica 8. Dá para simplificar por 2 de novo, aqui fica 5.000 e aqui fica 4. Dá para simplificar por 2 de novo, aqui fica 2.500 e aqui fica 2. Dá para simplificar por 2 de novo, fica 1.250 e aqui fica 1. Então 1.250 dividido por 1, ó, 1.250, né? 1.250 Hz, certo? E aqui, ó, só para complementar, esse Kzinho aqui significa 1000, tá? Então seria 4.000 Hz aqui. O K significa 1000 em qualquer contexto. Tipo, quilograma, né? É 1000 gramas. Quilômetro é 1000 metros. E se você joga algum jogo também, né? O K é muito utilizado para falar 1000. Quanto que é esse item aqui? É 5K. 5.000 de qualquer coisa. Nem vai precisar disso, foi só para complementar. É 1.250, né? Letra E. Tudo bem? Bora para a próxima então. Ó. O eletrocardiograma, exame utilizado para avaliar o estado do coração de um paciente, trata-se do registro da atividade elétrica do coração ao longo de um certo intervalo de tempo. A figura representa o eletrocardiograma de um paciente adulto, descansado, não fumante, em um ambiente com temperatura agradável. Nessas condições é considerado normal um ritmo cardíaco entre 60 e 100 batimentos por minuto. Com base no eletrocardiograma apresentado, identifica-se que a frequência cardíaca do paciente é... Olha só, eu falei algumas vezes que a distância entre dois pontos comuns era comprimento de onda. Só que a gente estava representando uma onda como se fosse uma foto, né? Eu estava vendo uma onda, eu estava representando uma onda. Aqui não é bem isso, aqui é um gráfico, né? Essa parte horizontal aqui significa tempo. Então, quando eu pego daqui até aqui, eu estou falando do tempo que leva para essa onda se repetir, para esse pulso, para essa oscilação se repetir, tá certo?
Então, nesse caso aqui, o contexto, essa distância aqui não está mostrando distância, está mostrando tempo, porque isso é um gráfico que relaciona tensão por tempo. Então, isso aqui é o período, tá? Se fosse uma foto da onda, né? Isso aqui é uma foto da onda. Isso aqui, então, é distância, né? Então, isso aqui é o comprimento de onda. Isso aqui está representando a onda em si, não um gráfico. No gráfico, eu tenho que olhar o que o eixo dele representa. Esse eixo horizontal representa tempo, tá bom? Então, aqui, eu poderia ter pego em outro lugar, né? Eu escolhi aqui. Aqui começa a minha oscilação e aqui termina a minha oscilação, tá certo? O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que descobrir qual que é a frequência que esse coração bate para me comparar com a normalidade, né? O normal seria de 60 a 100. Vou tentar procurar o valor aqui. Quanto mais próximo, se der abaixo disso, ou se der acima disso, ou se der dentro desse valor, eu vou saber falar, tá certo? Agora aqui, ó, eu tenho que ver quanto que vale cada quadradinho desse. Daqui até aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. Só que cada quadradinho vale quanto? Olha só, 5 quadradinhos aqui valem 1. Então, cada quadradinho aqui vai valer 0,2, né? Vou dividir 1 por 5. Cada quadradinho dá 0,2. Tudo bem? Então, daqui até lá, tem 9 vezes 9 vezes 0,2. Que cada quadradinho vale 0,2. Isso aqui vai dar 1,8 segundos. Tudo bem? Bom, vamos calcular então a frequência? A frequência é o inverso do período. Isso é bem importante. Frequência, então, vai ser quanto? 1 dividido pelo período, que é 1,8. Tá? Bom, 1,8 é quase 2, né? 1 dividido por 2 daria... 1 dividido por 2 daria meio, né? Meio Hz. Meia repetição por minuto. Aqui, ó, por segundo. Aqui, o batimento está por minuto. Como que eu vou fazer para transformar esse batimento por segundo em batimento por minuto, ou repetição por segundo em repetição por minuto? Uma regrinha de 3 de novo. Ó. O que você está falando? Que em 1 segundo, o coração bate meia vez, né? Meia oscilação. Eu quero em 1 minuto. 1 minuto, eu não posso escrever aqui 1 minuto, porque não está a mesma unidade debaixo da mesma unidade. Então aqui eu vou escrever 60 segundos e eu vou ter x oscilações, porque 60 segundos é 1 minuto, né? Multiplico cruzado aqui, x é igual a 30 repetições por minuto, ou revoluções por minuto, ou oscilações por minuto, tá bom? Então 30 aqui está muito abaixo de 60, né? Que é o mínimo do batimento normal. Então essa pessoa está com um batimento muito abaixo do ideal, tá certo? Mesmo se você usasse 1,8 aqui, você veria que o valor daria um pouquinho acima, mas mesmo assim é muito abaixo de 60, tá certo? Então aqui está muito abaixo, né? Então está abaixo do valor ideal, letra C, tá certo? Galera, então foi isso, a aula dessa semana. Se você gostou, ative o sininho aí para você receber a aula da semana que vem. E quem quiser seguir aí nas redes sociais, está aí, tá bom? Abração, gente. Até mais.